Eu cresci tanto ouvindo que eu não servia pra nada, que eu não tinha utilidade nenhuma, que eu não seria realmente referência pra nada, pra coisa nenhuma. Quando os meus filhos nasceram, eu cheguei a ouvir assim, como que eles são tão inteligentes sendo seus filhos. Que isso? Hoje, a Casa de Cultura do pior lugar do mundo tem meu nome. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Camila Silveira é jornalista, estrategista e apresentadora e usa sua experiência como colunista em veículos como Globo e UOL para falar de tecnologias, Instagram e estratégias digitais para empreendedores. Além de apresentar conteúdo prático sobre como posicionar, comunicar e gerar resultados nas redes, ela também atua como palestrante e mentora, ajudando profissionais e negócios a ampliar presença online e desempenho. Eu jamais vou falar pra você que eu não preciso de um homem do meu lado. Muito pelo contrário, porque eu acredito que uma mulher plena, ela tem o seu complemento que ele vai chegar e que ele vai somar na sua vida. Mas tem que ser soma, não pode ser divisão. Conta pra mim o que te levou pra ir pra África e quem era a Camila antes e a Camila depois. A Camila de antes era uma tonta, né? Era uma pessoa completamente introvertida, uma pessoa que sem identidade. Mas você começou a trabalhar com 10 anos de idade. 6. 6 anos? 6 anos. 6 anos. A minha família sempre foi empreendedora e na minha casa nunca teve esse negócio de assim, criança, adulto, adolescente, fases da vida, nunca teve isso. Teve assim, todo mundo tem que trabalhar para sobreviver e aqui é todo mundo um pelo outro. Antes de tu continuar, posso te perguntar? Claro. Tu acha que tá errado ou tá certo? Olha, eu acho que é o que o meu destino me reservou. Eu não fiz isso para os meus filhos. Ao mesmo tempo, muitas vezes eu paro e falo assim, opa, eles estão precisando de uma dose disso? Eles estão precisando de uma dose de realidade que o mundo hoje não tem. Então, de certa forma, eu me sinto muito mais preparada para a vida e para o mundo e para o futuro do que muitas vezes eles. Pois é, eu ia conversar isso contigo. Porque hoje ficou bonito. Vai falar com psicólogo, com neurocientista. O córtex pré-frontal só fecha aos 25, 27 anos de idade. É tudo muito rotulado, é tudo cheio de nome hoje, uma série de protocolos. Mas a verdade é que a gente apanhava e engrossava o couro. Não é a responsabilidade que faz a pessoa? Então, hoje, assim, a gente sabe que eu nunca relei no meu filho, nunca bati no meu filho. A gente sabe que a gente tem outros protocolos e outras coisas, as coisas evoluíram. Mas até que ponto as coisas evoluíram a se perder? Perfeito. E eu até tive uma situação familiar esses dias onde eu falei assim, opa, peraí, não é amiga, eu sou amiga dos meus filhos, sim, depois de que eu sou mãe. Perfeito. Né? A gente pode ser amigo depois de ser mãe. Eu não posso ser amiga antes de ser mãe. Eu tenho que saber o meu lugar, eu tenho que desenvolver o meu papel. Se eu quero ter homens que não sejam mimizentos, Nutella e despreparados para a vida, que é o que a gente mais encontra hoje no mundo, eu não quero isso. Eu tenho o meu papel na vida deles. Tá vendo o seu discurso como ele é? Nós somos de uma mesma geração. Uhum. Eu creio que isso é bom senso. Só que tá fora de moda. Eu falo pro meu filho o tempo todo, eu sou seu pai. Só que quero muito ser seu amigo. Felipe. Mas isso depende, né? Isso depende do seu comportamento. Também. Não é? E da vontade dele, concorda? E, Felipe, até onde, às vezes, a gente cumpriu o protocolo e o bom senso atual é a responsabilidade que a gente tem com a vida dos nossos filhos amanhã. Então, assim, não é um modismo. Eu não vou cumprir o modismo. Perfeito. Eu vou cumprir o que ele precisa para a vida dele, para ser um homem de bem e um homem. Um homem raro. É isso. Eu falo pro meu filho isso o tempo todo. Eu tenho que ser o exemplo que ele precisa na vida, porque senão, se eu for uma incoerência, então eu dou munição para justamente ele encontrar, digamos assim, desculpas para qualquer fraqueza. Então a gente tem que ter postura. Mas ao mesmo tempo, hoje, quando você olha os pais, via de regra, grosso modo falando, a grande parte deles são carentes. Mas, Felipe, você não tem sentido os pais mais carentes que os filhos, muitas vezes? É o que eu estou falando. Os filhos estão mais fortes. Eu senti agora, eu contei em bastidores que meu filho passou um desafio bastante grande e eu vi a força. Sabe assim, eu vi a força. Em nenhum momento eu vi o meu filho reclamar, em nenhum momento eu vi o meu filho... Mas sabe por quê? Porque você é forte.
E eu falava assim, às vezes eu falava pra ele assim, eu tinha alguns procedimentos, algumas preocupações que eu tinha com ele ali, e ele olhava pra mim e falava assim, mãe, fica tranquila, eu já perdi toda a minha dignidade aqui, o que importa é eu sair vivo. E eu falava, é isso aí, filho, tá tudo certo, e a gente foi pra frente, superou, mas com força. A verdade é que assim, tá tudo muito suave, tudo muito politicamente correto, Isso. tudo muito cheio de rótulos, cheio de protocolo, mas será que isso faz pessoas fortes pro mundo que tem se formado, que não é para qualquer um? Exato. O mundo, na verdade, Camila, o mundo nunca foi para qualquer um. Se tu pegar, estatisticamente, 80% dos homens não reproduziram. Porque o mundo não é para qualquer um. Então, quando tu parar para olhar um pouco a história, é porque a gente acha, por algum motivo estranho, que o mundo começou ontem. Mas esse negócio vem aí de muito tempo para cá. Só que o que você falou é uma grande verdade. Por que seu filho teve força? Porque você é uma mulher forte. Mas eu penso, e eu tenho muito esse raciocínio, que eu tenho esse papel de criar homens fortes para o mundo. Porque eu acredito que os pais, ele tem uma grande participação nisso. Eu acredito. De fazer pessoas que sejam mimizentas, que sejam fracas, que não estejam preparadas, e que depois, lá na frente, isso vai ter um prejuízo do tamanho do mundo e que é irreparável, ou não. Ou realmente você olhar para as coisas como elas são e encarar e fazer homens. E eu penso que o papel da mãe para os meninos é muito importante. Vou te dizer uma coisa que as pessoas não falam. Vou dividir algo com você. Independentemente, inclusive você que vê o programa, da Bíblia ser tratada como um livro espiritual ou de sabedoria, ou seja como for, né? Mas é um livro de sabedoria, a gente pode dizer isso no mínimo. A Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa. Agora, em relação aos filhos, ela fala que os filhos devem honrar os seus pais. Isso é uma questão de respeito. Melhorar os pais em vida, mas não amar. Sim. Olha que interessante. Você sabe que eu tive uma conversa sobre isso com meu filho esses dias, numa correção. Eu falei pra ele, você não quer gostar de mim, tá tudo certo. Exatamente. Eu tô pronta pra isso. Perfeito. Eu não tô aqui pra isso. Só que os pais estão tão carentes que eles querem se sentir. Você não precisa concordar comigo, Exato. você não precisa gostar Agora, de mim, mas eu você sou tua precisa mãe, obedecer exatamente. e respeitar. Isso. Isso vira um problema pro filho. Então que seja um problema dele, não meu. Não, Antes ele tem um problema do que eu. Não, é um problema pro filho ter pai carente. Claro que Porque é. ele se torna um fardo na vida do filho. Então, mas Porque é natural isso pro vai filho. virar 2 problemas pro pai amanhã. É. Então, Mas ou ele resolve, ele encara essa situação e ele assume o papel dele, Sim. ou ele vai fazer 2 estragos. É ele que infelizmente escolhe. tem pais que não enxergam isso mesmo. Eles acham que realmente o filho é uma propriedade e de que o filho deve alguma coisa. Eu vejo isso, não na minha família, mas eu vejo isso de amigos bem próximos. Assim. As coisas se perderam muito na modernidade, na amizade. Isso é um problema muito sério, um problema que eu também passo muitas vezes desse negócio de muita modernidade, tal, tá, mas peraí, eu sou a mãe. Não, aqui não. Perfeito. Isso, mas é sintoma dos nossos tempos. Eu te perguntei por quê? Porque chamou a atenção. Tu falava que comecei a trabalhar com 6 anos. Eu lembrei do meu pai. Meu pai começou a trabalhar com 6 anos. E ele me dizia isso com orgulho. Não foi fácil. Ele falou o que ele viveu. Mas para mim isso sempre foi motivo de orgulho. Eu falava, pô, E olha, meu pai... Felipe, hoje eu acho que a gente chega em alguns momentos da vida que a gente olha e a gente consegue ter uma maturidade espiritual de olhar para trás e de saber que tudo aconteceu exatamente como tinha que ser. Isso é verdade. Não foi fácil, doeu muito. Poderia ter sido diferente? Poderia. Como que eu precisei que tivesse sido? Foi dessa forma. Só que isso aí que você está falando é de uma maturidade tão grande. Porque aí, se a gente for mergulhar, eu quero saber ainda da África, mas se a gente for mergulhar, isso aí precisa de haver uma disruptura em relação a quem você sabe ser, quem você é de fato, como você se vê. Essa é uma grande questão. E você encontrar a beleza de todos os dias descobrir quem você é. Porque Exato. todos os dias a gente descobre um pouquinho do eu que a gente não sabe. E a gente está aberto a essa renovação, a essa evolução diária, até após uma certa idade. Eu acho que isso é de um dinamismo muito grande, de uma beleza, que se você aprende a viver isso, assim, curtindo mesmo, é muito bom. Você não quer substituir isso por nada. E no fundo, Camila, se tu parar pra pensar também, o tempo que existe é apenas hoje, né?
Só. É só o agora. Só. É o eterno agora. Então as tuas eu falo, memórias... quais são os seus maiores problemas hoje? O que eles são? Se você morrer amanhã, eles não são nada. Exatamente. Curte, vai viver, vai fazer o que tem que ser feito. Fica leve. Fica Seja leve. feliz. É isso. Tenha paz. É isso. Mas como a pessoa é capaz de dizer, mas como? Olha a minha vida. Exatamente. Muda nada tudo, disso se é precisar. você. Mas nada disso é você. Eu vejo muita gente reclamando e eu tenho uma resistência muito grande com isso, justamente porque eu tenho muito esse negócio de energia, eu gosto muito disso, de me apegar a isso, de me alimentar disso. Então, às vezes, eu vejo pessoas perdendo tanto tempo, reclamando com tantas coisas e não olhando ali para tudo que ela tem. Tudo que ela tem para conquistar o que ela quer, sem essa energia da reclamação. É o olhar. Só isso. É porque tá no olhar. É só isso. Olha, tem uma frase, de novo, né? Tem uma frase que eu sou apaixonado por ela, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tiver os olhos corretos sobre a vida... Perfeito. Energia. Se você tiver o olhar correto, tudo é luz. Agora, se você tiver o olhar embotado, então é trevas, é escuridão. Tem uma música que fala que, eu não vou lembrar agora exatamente, mas que a tempestade está em Deus, que o sol está em Deus, Perfeito. que tudo está em Deus. Então, se você conseguir enxergar dessa forma, você vai ver que tudo veio ali por um propósito, que você só precisa saber aproveitar aquilo bem feito. Eu acho que a África me trouxe isso. Legal. A África me trouxe realidade. E a minha família, eu venho de uma família, assim, de um estereótipo completamente africano, vocês imaginam, né? A minha família, assim, todo mundo loiro, de olho azul, assim, né? Assim, muito africano, muito africano. E aí vem eu, porque a gente, toda a família tem que ter uma ovelha negra, e aí tem que ser eu mesmo. E você foi se descobrir. E aí eu fui virar gente grande, né? Já que não vai por bem, vai na vida. Pra onde você foi lá? Eu fui pra Angola fazer a primeira feira multissetorial depois da guerra. Deixa eu te contar uma história. Eu fui pra Angola. Olhe! Fui. Onde andamos? Porque eu fui missionário 17 anos da minha vida na Rússia. Ai, que máximo! 17 anos. E eu cuidei de muitos africanos, mas muita gente da África, todos os países lá. Então, Nigéria, Angola, Moçambique, aí de tudo que é lugar. Enfim, Etiópia, eu convivi com tudo que é de povos africanos lá, culturas diferentes. E um rapaz, que eu cuidava lá, que é o Simão, casou com a Esmeralda. E aí ele me chamou pro casamento, entendeu? E aí você foi? Fui. Pro casamento? E fui na verdade, quase era para celebrar o casamento dos dois lá, que né? Lindo. E é muito engraçado. Eu vou contar uma particularidade que pouca gente sabe. E uma coisa muito interessante. Sobre racismo. Olha só. Eu, de certa forma, graças ao bom Deus, eu tive o privilégio de poder, entre as pessoas que eu cuidei lá, que eu ministrei, enfim, me relacionei, eu acabei com o racismo deles lá. Eu não sei se você viveu isso. Não sei se você, acho que já sabe como eu vou falar, né? Mas em Angola, cara, tem muito racismo entre eles. Entre eles, pela né? tonalidade da pele. Quanto mais preto, o pessoal é mais é sério mesmo, isso porque você se misturou, né? Então, assim, misturar as raças é muito complicado. Eu viajei às 18 províncias. Eu passei as 18 províncias africanas capacitando as pessoas. Então, eu ensinava digital antes da pandemia. Nossa. Eu fui para fazer a primeira feira, porque tudo, com a guerra, tudo foi destruído. Foi. E aí eles não tinham nenhum tipo de sobrevivência de indústria. E aí eu fui para isso. Eu era uma pessoa que nunca tinha ido para Pirituba sozinha. Pensa bem, uma pessoa totalmente improvável. Sabe assim, a história de Deus mesmo, sabe? Assim, os humilhados serão exaltados. É mais ou menos um negócio assim. Que todo mundo olhava assim, tanto que quando eu contei para algumas pessoas da minha família, uma pessoa da minha família virou para mim e falou assim: não presta para nada aqui. Vai para lá para quê? Não presta, não tem, só se for para ensinar girafa mesmo. Você vai ensinar o quê para quem? Quem que vai te ouvir um dia, Camila? Eu lembro exatamente dessa frase. E por isso eu sou tão honrada por cada seguidor, sabe? Eu acho que eu cresci tanto ouvindo que eu não servia para nada, que eu não tinha utilidade nenhuma, que eu não seria realmente referência para nada, para coisa nenhuma. Quando os meus filhos nasceram, eu cheguei a ouvir assim, como que eles são tão inteligentes sendo seus filhos. Que isso, pô. E hoje, a Casa de Cultura do pior lugar do mundo tem meu nome.
Legal. Então, assim, Camila, o parabéns. que você quer da sua história, né? A sua família, todo mundo ao seu redor pode não acreditar em você e mesmo assim você pode ser referência. Parabéns. Né? Agora- Você pode ter quase 1 milhão de seguidores hoje, que você honra cada um e que você, às vezes... Para de falar ali com muita gente que está ao teu redor, porque ali você conseguiu fazer o seu grupinho, que você pensa que tem 10 pessoas e que é uma delícia falar. Eu senti durante o acidente do meu filho o quanto eu ganhei força, o quanto tinha uma infinidade de mães junto comigo, uma infinidade de pessoas que viveram cada passo comigo e me fizeram sair daquilo em oração, numa corrente que eu nunca Sim. imaginei na minha vida. Benção. E você lá, com certeza, viu como o povo, o ser humano, é carente, né? Precisa ser ajudado e pode ser ajudado. E como todo mundo pode se ajudar. Talvez eles mostrem mais, eles não Também. tenham tanto medo de mostrar como a gente Exato. aqui. Eles usem menos maquiagem. Você sabe que eu Exato. adoro o Cunene, que é o pior lugar do mundo. E eu me sinto muito bem de sentar lá no chão e de ensinar um tanto de gente. Legal. Porque é isso que eu sinto meu sangue correr, É vida, sabe? né? Assim, eu vejo lá, eu não conseguia chegar nos adultos justamente por estereótipo. Eu sou uma mulher, meio quilo, meio metro, não tem muito o que fazer. Então, por isso eu fui pedir emprego de faxineira na Câmara de Comércio para eu poder ter uma carteirinha do governo, seja de que título fosse, porque eu não estava nem aí porque eu ia ser, mas porque eu precisava de ter um título para poder entrar em Autoridade. alguns países que senão, por ser mulher, eu não poderia. Caramba. Então, eu fui bater na porta e pedir a carteirinha, porque eu precisava sim. Eu lembro exatamente, eu falei pro meu ex-marido, me leva na Câmara que eu vou... Meu ex-marido, não é benção, né? Daqui a pouco vocês descobrem porque que ele separou de mim. E aí, me leva ali que eu preciso de um negócio que eu tô precisando. Aí ele falou assim, o que você vai fazer, Camila? Eu vou pedir emprego ali, porque eu preciso de uma carteirinha, porque eu quero me enfiar num país que não vou poder entrar. Não, Camila, você não vai fazer isso. Eu falei, vou sim. Vou porque eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei quem tá me guiando, eu só tô obedecendo, eu sou ferramenta. Excelente. Legal. Então, para concluir a história, né? Aí eu fui para esse casamento. Eu falo que eu acabei com o racismo por quê? Porque é interessante, cara, é outra cultura. Então, entre eles, tinha a separação assim. Entre eles, na igreja, a galera... Você é preto. Todo mundo é preto, pô. Minha mulher é preta, tá ligado? E eu ficava vendo, eu falava, não tô entendendo. E eles reclamando dos russos com racismo. Eu falava, não, peraí. Aí eu comecei a bater, Sim. a explicar pro pessoal. Mas o auge, pra mim, de aprendizado foi quando o Simão ia casar com a Esmeralda. Só que a Esmeralda tinha uma tonalidade de pele mais clara e o Simão era aquele negão tição mesmo. E, pô, o Simão é um filho pra mim, cara. Veio na minha casa, tá ligado? E eu fui fazer o casamento. A mãe da Esmeralda, o povo sabia disso aqui, o povo não sabe. A mãe da Esmeralda dizia, você não vai casar com o Simão, ele é macaco. Meu Deus. Oh, Jesus. Por Que Deus. ignorância, né? Aí, não, mas meu amigo, tu não consegue entender. Mas é uma coisa cultural ali. E aí, óbvio, falei com eles, falei com família, falei com todo mundo. Resumo, teve o casamento, os dois casaram e na igreja, literalmente, nós acabamos com qualquer ideia de diferença, de cor, de pele, de cultura, acabou. Só que é um povo que eu não sei explicar. O povo angolano é um povo muito sincero, cara. É um povo muito humilde, é muito sincero, é muito puro. Eles não têm malícia nenhuma de brincadeira, de nada. É um povo encantador. Tu viveu em Angola, então? Quantos anos foram? 15. 15 anos? 15 anos. 15 anos. E eu falo que eles descobriram quem eu era antes de mim, sem dúvida. Sem dúvida, eu sou muito grata. Eu também, porra. Sou Eu tive muito essa experiência na Rússia de 17 anos com os russos e com africanos. E dentre eles, a maioria, muitos angolanos, moçambicanos. Falar, pô, pessoa que eu me tornei, que eu descobri, exatamente, é uma riqueza muito grande, pô. Muito. É uma faculdade. E você sabe que, assim, às vezes aconteciam... África, né? Intensidades em alguns lugares que chegavam as televisões a vir conversar comigo e falar, não, você não vai para esse lugar, não faça isso. Quero saber, eu vou. Que eu benção. vou. Às vezes, assim, sabe, eu falava pro meu ex-marido, eu vou ali. Ele falava, tá bom, onde que ela vai? Vai na feira, né? Eu pegava um avião e tava do outro lado do mundo. Todas as casas em Angola, todas as casas, agora, né? No princípio tem gerador, cara. Porque não tem energia não tem no país, energia elétrica. cara.
Não tem energia elétrica. Você não tem noção que é aquele país se reconstruindo. É que a gente... Eu te falo... O povo É que a gente não tem é menor muito noção. abençoado e não tem ideia disso, né? Do quanto a gente tem. Eu viajei a África inteira. Então, e eu tive o grande presente de viajar a África inteira ensinando pessoas. Então, às vezes, como eu disse, a gente não conseguia chegar em adultos antes de construir isso com as crianças, para que as crianças pudessem abrir essa porta dentro de casa para que a gente chegasse nos pais. Então, é toda uma logística ali que a gente faz e que depois de realizar um evento, a gente via que a gente transformava economicamente ali o local, a gente mudava ali a realidade, mas através de interligações comerciais, mas porque realmente o lugar precisa se desenvolver e tem tudo para isso, porque as pessoas são muito boas. É isso. As pessoas puras. são muito Eles são muito puros, cara. Ô, Camila, o que você sentia de objeção deles pra não quererem te conhecer? Medo, porque, na verdade, ali, as intensidades, elas são polos, assim, completamente visíveis, né? Muita alegria acaba em guerra, muita tristeza acaba em guerra e ninguém sabe quem tá chegando e qual é o objetivo. Uma pessoa que vem num lugar onde ninguém vai, nem dali. Então, assim, nem das redondezas, nem de Angola para o Cunene, as pessoas não iam. Entendi. Eu ia, eu não quero saber, eu vou fazer, é para capacitar, vou pro Congo, vou. Eu fui para tudo. Entendi. É que a galera, irmão, tu pensa em África, é hostil. Muitos ambientes ali, é um povo muito duro. Muito difícil. Jonas Savimbi lá, os caras matavam por nada. Não, tu acha que aqui é violento? Não, lá você errou, você morreu. A vida vale muito pouco. E a vida vale muito pouco até de doença. Eu vim na pandemia. Quando eu vim na pandemia, eu tinha ficado muito doente mesmo. E eu vim para o Brasil porque eu já não entrava mais na Namíbia, porque eu já tinha uma febre constante. E eu peguei febre tifoide, chikungunya, tudo junto, coisas africanas. Isso. E quando eu vim para o Brasil, eu já não tinha mais condição de continuar viajando. E foi aí que eu decidi parar. E veio a pandemia e facilitou todo o processo do que era para o meu destino mesmo. Sim. Mas até então... era um ritmo de perder, assim... Cada viagem eu perdia 12, 15 quilos. Dentro desses 15 anos... Eu sou uma pessoa muito grande, né? Dentro desses 15 anos que você viveu lá, então foi quando você constituiu sua família também? Eu fui embora na minha lua de mel. Só melhora, né? Eu casei... Eu recebi a proposta um mês antes de casar. Uhum. E aí eu já casei, assim, certa na minha cabeça do que eu ia fazer. Eu ia casar e ir embora. E aí, só que ninguém acreditava. Seu marido também estava certo? Porque era todo... Não aí meu marido tinha uma vida certa, era uma pessoa retinha, assim, não era tão doido igual a mim. Ainda é, né? E aí... Mas ficou 21 anos, fala que não deu certo. Lógico que deu. 2 filhos, não é isso? Dois e os filhos nasceram aonde? Deu super certo. Os filhos nasceram aqui? Meus filhos nasceram aqui. Eu vim com o meu filho mais velho... Não. O meu filho mais velho, eu passei toda a minha gestação lá e vim no último mês para ganhar ele aqui. Tá. E o meu filho mais novo, não, já nasceu aqui. Mas eu viajava de segunda e voltava na sexta. Entendi. Entendeu? Então, eu tinha todo um protocolo, assim, de escrever nas paredes, escrever na geladeira, de fazer os bonequinhos de quantos dias a mãe ia ficar fora. Eles apagavam todo dia sabiam que no último eu chegava. E... Foi uma dedicação, então, uma vida dedicada... Dedicada a cumprir com tudo que era necessário para eles e para todo mundo. Que legal. Foi, principalmente aí, uma jornada pessoal, obviamente, familiar, e para um povo que estava em reconstrução, aprendizado, né? Levar para eles um conhecimento que seria anos aí para adquirir nesse processo. Eu tenho muito orgulho, assim, eu não me arrependo de absolutamente nada. Parabéns. Pelo contrário, assim, sabe? Até hoje, assim, por dia eu recebo várias mensagens de lá e eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí. Parabéns. Deixa eu te fazer agora uma outra pergunta. Beleza, o que é ser, na sua opinião e no nosso tempo, que é ventilado aí de forma tão vulgar? O que é ser, na sua opinião, uma mulher empoderada? Uma mulher... Tira essa palavra empoderada, eu não gosto dela. Uma mulher de verdade, plena. Olha, você sabe que eu acho que as coisas se perderam tanto nesse feminismo, que é uma coisa tão vazia. Porque virou uma disputa o que é complemento.
Então, hoje, assim, eu jamais vou falar pra você que eu não preciso de um homem do meu lado. Muito pelo contrário, porque eu acredito que uma mulher plena, ela tem o seu complemento que ele vai chegar e que ele vai somar na sua vida. Mas tem que ser soma, não pode ser Perfeito. divisão. Perfeito. Né? E aí inclui uma série de departamentos. Eu fui casada há 20 anos, mas eu jamais falo que isso não deu certo. Deu certo, foi só um ciclo que encerrou. Mas nem por isso cada um não tem o seu lugar e o seu papel. E isso não se mistura. Então eu acho que uma mulher empoderada, em primeiro lugar, ela tem que saber qual quadrado ela ocupa. Eu gosto muito de jogar xadrez. Você sabe jogar xadrez? Sei. O rei, ele anda para frente e para o lado. A rainha, ela faz todos os movimentos do jogo. Porém, se o rei cai, o jogo acaba. O tabuleiro é de Deus, ele dá e ele tira a hora que ele quer. Mas se a rainha começar a ser peão, começar a ser torre destruidora, começar a ser bispo, ela se perde e ela não é uma mulher empoderada. Então, acho que em primeiro lugar é saber o seu lugar. E saber que ela ocupa o seu quadrado e ela tem que usar as outras peças do jogo para sempre estar pronta para o time adversário, que é a vida. Eu falo uma coisa, Camila. Pô, muito legal o que você falou. Não vou me esquecer nunca dessa analogia do jogo xadrez, viu? Adorei. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo. A mulher, ela carrega algo tão especial dentro de si. Se soubessem, né? Eu falo que tem essa tipologia, né? Esse símbolo, que é o útero. Que a mulher, ela transforma todas as coisas. A mulher tem da capacidade... vida. Exato. A mulher da vida. A mulher traz o colorido para todas as Só coisas. que ela não faz uma vida sozinha. Ah, Né? E eu acho que a gente não pode... não é porque você dá a vida que você vai ocupar ou se titularizar que você faz isso sozinha. Não, você precisa de um complemento. Mas E esse sabe qual que é a complemento é grande bom loucura? demais. A loucura foi a mentira vendida para as mulheres de achar que o homem também pensa, que o homem pensa ser tipo self-made, não precisa de mulher. Nunca, bom, pelo menos eu posso dizer por mim, um homem de verdade, claro que ele quer uma mulher do lado dele, cara. Porque é complementar, é o que você falou, ele tá sozinho. É bíblico, tá lá no bíblico, Adão, tá lá no Adão. exatamente. Adão tava pleno, dando nome pros animais, mas faltava alguma coisa na alma dele que tava lá, tava vazio. E eu acho que, assim, uma Pô. das coisas que talvez se confundiu nos papéis da minha vida o que a gente tem ali na internet, a Camila das redes sociais, ela é muito forte, a Camila da África é muito forte, a Camila... Mas eu adoro ser aquela Camila frágil dentro de casa que come brigadeiro de panela no sofá e assiste Netflix e tá tudo certo, porque eu odeio a Mulher Maravilha. Que é isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu preciso fazer o que eu posso, da melhor forma que eu consigo fazer, mas nem por isso eu preciso substituir a importância das pessoas na minha vida. Muito legal. Não preciso, eu preciso de todas elas. Muito legal. Deixa eu te perguntar agora, trazendo para o profissional. Quais os desafios futuros aí para as empresas em relação à IA? É positivo, é negativo? Como é que a gente entende isso daí? É positivo se as pessoas estiverem preparadas e tiverem consciência para manipular isso. Agora, se elas estiverem achando que isso simplesmente vai engolir, vai substituir, aí é negativo. Tudo vai do lado do jogo que você quer ocupar. Como estão os seus olhos, né? O meu é de quem vai liderar essa IA, porque ela precisa de alguém para manipular. Agora, quem está simplesmente esperando ser substituído, vai ser. Realmente vai ser. É como tudo na vida, né? Quem tá esperando ser substituído vai ser. A gente tem que estar em constante... Na verdade, se a gente olhar para nossa história... várias coisas foram substituídas. Você sabe que eu faço o meu evento e durante o meu evento eu carrego uma cesta que eu levo guia de papel, eu levo a máquina fotográfica, o filme de rolinho, eu levo o gravador e eu pergunto quem quer trocar o celular comigo pela minha cesta, porque é muito fácil falar que não gosta da tecnologia, mas vai viver sem. Vê se você não gosta mesmo, porque as pessoas hoje elas têm muito vício de falar o que todo mundo fala. Muitas vezes ela não sabe nem o que ela está falando e segundo, ela não parou para processar a informação do que realmente, qual é a posição dela dentro disso. É só porque todo mundo está falando, eu falo também, eu não gosto disso. Eu gosto da informação realmente concluída, identificada da forma que ela é útil para minha vida. Sim. Ainda sobre inteligência artificial, um pouco do que eu vejo hoje da pergunta do Felipe aqui, é que pelo menos hoje no cenário atual também já está sendo algo que já está otimizando muito o humano. Eu digo isso, inclusive, porque eu tenho uma startup, eu sou sócio de uma startup de IA e a gente tem muito do nosso core de humanizar aquilo, de falar que a tecnologia serve para potencializar o comportamento humano.
Então a gente inclusive usa a IA para pré-atendimento, para que quando chega aqueles leads que são só, sabe, interessados, pessoas que só são interessadas, querem tirar dúvidas, e às vezes uma atendente ali, uma pessoa que é responsável pelas vendas, não tem todo aquele tempo, aquele tato de ficar respondendo, porque são muitas pessoas. Então aí sim, a IA vai lá e responde, para quando é alguém que é qualificado que passou para uma próxima etapa, aí sim quem é humano chega e dá aquela atenção, faz um telefonema, liga, né, vê o que essa pessoa realmente tem de necessidade já previamente, então ela já é muito mais pronta para um atendimento. Então eu vejo que isso hoje, principalmente no nosso momento de inteligência artificial, para o mercado é muito bom, né? Porque as pessoas são muito resistentes, né? Eu não tenho tempo para perder na minha vida. Eu quero mais é que me substitua mesmo. Quero mais é que faça 5 de mim, se puder. Sim. Então, assim, eu quero mesmo me concentrar no que não me substitui. Então, assim, se você tiver esse tipo de olhar, hoje eu não conseguiria fazer tudo que eu faço num dia se não fosse a tecnologia. E eu sou a favor disso há muito tempo. Porque eu tenho plena convicção de quem eu sou, do que eu faço e da importância que eu tenho no mundo. Eu não tenho questão nenhuma contra isso. Mas aí vem cá. Não precisa, então, haver uma reformulação no próprio sistema? Agora eu vou... educacional, por exemplo. Ah, mas aí é só me contratar que eu faço. Mas não é verdade? Por exemplo... Mas sei, a gente faz palestra, a gente quer vender palestra e o governo precisa sim preparar as pessoas cada vez mais para isso. Concordo. E ter pessoas emocionalmente, tecnologicamente preparadas para assumir os novos papéis. Eu posso só fazer Pelo um menos paralelo? dessa geração até onde ela aguentar. Exatamente. Só fazendo um paralelo, que inclusive hoje nessa revolução que a gente teve de inteligência artificial, o Brasil é um dos países mais empreendedores que existem no mundo, né? Tanto que... E os que têm mais medo da tecnologia. Exato. Então, e você chegou a citar governo, eu acho que esse, inclusive, poderia ser um momento de revolução da nossa economia, porque a revolução da IA, ela chegou para todo mundo. Então Ela trouxe uma oportunidade que, por exemplo, realmente, uma tecnologia que lançava nos Estados Unidos era 5, 10 anos para chegar aqui. O OpenAI lançou simultaneamente para todo mundo. Então, deu a chance dos empreendedores, inclusive do Brasil, trabalharem nisso. Então, isso que você fala sobre esse estímulo do próprio governo trazer educação sobre isso, pode ser uma oportunidade para a gente estar na vanguarda, né? Mas eu vou dar um exemplo diferente agora. Vocês vão ver se vocês me entendem. Porque ela falou uma coisa que para mim eu acho que é a grande sacada da conversa, que é sobre, por exemplo, ela falou, ó, pode multiplicar 5 de mim porque eu quero priorizar aquilo que realmente eu preciso, que vale a pena, para mim mesmo. Falei, ótimo. Pensa comigo, Lucas. Camila, com certeza, minha geração, você é um pouco mais novo, você tem 30 anos, mas não é tão distante assim. Nós aprendemos desde criança que, você tem que saber outro idioma. Uhum. Estude inglês, você tem que saber inglês, que é importante, cidadão do mundo, não é? Esse papo. Hoje, você bota um fone de ouvido que ela faz a tradução simultânea de qualquer idioma do mundo. Exato. Fica a pergunta agora. Eu preciso aprender inglês? Aí alguém vai responder rápido assim, ó. Não, mas aí você vai ficar burro, vai atrofiar teu cérebro, porque você tem que estudar. Sim, mas peraí, mas não é o inglês mais que eu tenho que então, estudar. Você sabe que aí eu vou te responder com uma frase que eu bato muito em evento e é o que eu mais ensino às pessoas. Será que eu preciso saber tudo hoje em dia ou será que eu preciso saber perguntar? Também. E onde? Aí, sabe qual é a E eu grande preciso questão? economizar um pouco minha energia. Perfeito. O pensamento crítico é o que Sabe, você... a gente tem tanto da nossa geração, esse negócio que a gente tem que saber tudo. Quer Gente, ver? eu não quero saber tudo, eu quero só Decorar tudo, não perguntar. saber. Eu quero perguntar, Olha só. adoro o chat GPT, amo. Camila, nós aprendemos assim, você tem que aprender inglês, beleza. Matemática, física, eram essas coisas, tá. Hoje, você não precisa mais. O que não tinha na nossa época, que não foi falado pra gente? Vamos lá, vamos analisar. Não era ensinado pra gente que era legal filosofia. Verdade, que faz tanta falta na nossa geração. Espiritualidade, meditação, Agora, aonde respiração. estão os maiores problemas da nossa geração? Não é isso? São esses, a doença do século. Gente, é isso. É disso que eu tô falando. depressão. Eu acho que tem que... Quando eu falo E de por educação... isso as pessoas estão tão inseguras, achando que a tecnologia vai engolir, que isso, que aquilo. Por quê? Porque elas são despreparadas. Exato. Não, porque não dá pra competir. Não Vem dá, cá. mas não existe. Não dá pra competir. Mas pra que eu vou competir com o que é que veio pra me ajudar? Mas é que as pessoas... Veja bem, Camila, as Uma briga pessoas... besta, né? Veja bem, tu só sabe... Vamos dar um exemplo aqui banal. Você só sabe trocar pneu. Aí estão desenvolvendo uma tecnologia lá, um robô, que vai trocar pneu 10 vezes mais rápido que você. Mas tu só aprendeu a trocar pneu. Sim. Então o cara fica desesperado. Fica. Agora, o que eu tô falando é o seguinte. Tu só aprendeu matemática, tu só aprendeu química, física. Mas hoje o chat GPT
Ele responde e eles... Pô, isso daí ficou obsoleto. A tecnologia é muito rápida. Então, o que acontece? É necessário um resgate do conhecimento que sempre importou, mas que há um tempo atrás a gente não foi ensinado a ter importância para nós. Dava dinheiro, né? Que é o quê? Quem somos? Quem somos? E olha, essa é a chave. Não é verdade? Essa é a chave, porque a partir do momento que você está segura nisso, isso é empoderamento. É isso que eu falo, pô. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu posso ser a mimizenta dentro de casa depois das 6 da tarde, que eu vou Lógico. estar numa boa, entendeu? E eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu posso não dar conta e tá tudo certo. Quer ver, por exemplo, uma Sabe educação assim, que não não foi, tem não isso, nos foi gente. passada? Educação que não nos foi passada. Inteligência emocional. Exatamente. Fundamental. Como é que você sobrevive hoje sem isso? Como é que você educa um filho preparado para o mundo sem isso? Não é interessante? Inclusive, Então, tá cheio de pessoas inteligentíssimas do quê? Falam vários idiomas, sabem matemática, e tá tudo bem, porque naquela época era necessário. Sim. Só que hoje, talvez... Mas na hora do arrocha mesmo, de aprofundar, não Pois vai. é, pois não é. vai. Não, Só tem pesquisa dizendo já que o principal motivo de contratação das empresas são as hard skills, né? Que são o que você sabe fazer. Sim. Mas o principal A motivo gente das manda demissões embora. são as soft skills, que são justamente a pessoa que não sabe se comportar. Então, às vezes, você Olha trabalha que com uma triste. pessoa genial, só que ela não sabe trabalhar em equipe. Gente, mas você já pensou? Você é um profissional incrível e você é mandado embora pela pessoa que você é. Olha isso. É. Eu teria vergonha pro resto da vida. É. Isso é E vergonha. provavelmente deve dar muita vergonha, né? Agora, Mas eu acho infelizmente que- essa pessoa ela foi criada de uma forma de ser produtiva apenas, de ser técnica. Tá, E mas não agora eu trago isso pra necessariamente esse você. lado Assim, humano. ok, os nossos pais também, muitas vezes, eles não estavam preparados a nos educar. Eu comecei a trabalhar extremamente cedo. Se a gente for contar aqui, né, história de vida, cada um tem a sua e nem Sim. sempre foram as melhores. A minha, por sinal, é bem complicadinha. Então, assim, mas o que eu fiz com tudo isso? Eu posso chorar ou eu posso ressignificar. Sim. Então a gente também tem que ter algumas decisões, porque hoje também ficou muito fácil colocar a culpa na história. Ficou muito fácil colocar a culpa de que, eu sou assim por causa do meu pai, da minha avó. Tá, mas o que você fez com tudo isso que você recebeu? Porque hoje você também tem ferramentas Sim. para poder correr atrás. O que eu percebo disso é que as pessoas elas estão misturando justificativa Vira desculpa. pra virar uma desculpa. Então, assim, beleza, existe uma razão pelo qual eu penso assim, mas não é uma desculpa pra eu agir assim. Mas, gente, o Eu algoritmo posso é a mudar, melhor né? desculpa do Instagram e ninguém quer olhar porque simplesmente aquilo é um balcão exatamente igual todos que existiam no mundo. Stories é a porta de ferro da padaria, igual todo mundo teve. Só que o povo não quer evoluir. Então, o que é melhor? Eu pôr a culpa em alguém. O algoritmo, o chat GPT, a inteligência, tudo que eu não conheço é o culpado. Sim. Só que será? Porque se a gente olhar para nossa história, gente, tudo teve evolução. E aí, quem que se destacou? Quem ficou ali reclamando que sempre teve ou quem realmente andou junto com o fluxo? Só que eu acho que a gente vai ser confrontado, Camila, como nunca foi antes na história, em qual aspecto? Houve uma curva de evolução da conquista do homem em ter coisas. Veja, não estou falando da energia elétrica que se espalhou no mundo, ou automóvel. Eu estou falando de ter mesmo, aquelas coisas que eram inimagináveis quando a gente era criança. Cara, a gente usava o mesmo tênis, lembra? Consumo, Era o né? que chute, era tudo igual. Roupa era tudo igual, era gente tudo igual. não tinha tanto, Não tinha né? tanta diversidade. Não tinha. Aí, beleza. Da nossa época pra cá, começou. E o mundo alcançou. As pessoas têm acesso a marcas. E até quem não tem grana pode ter o falsificado. Sim. Mas tem, tá lá o símbolo, tá lá. Tá todo mundo podendo... Beleza. A ganância humana, ela começou a ser, sabe, inflada. O homem... Agora temos acesso, podemos. Pô, legal. Só que qual o problema? Qual é a grande questão? A gente chegou num ponto em que não vai fazer a menor diferença agora. E aí a grande questão é, por que eu falo que não vai fazer a menor diferença? Porque financeiramente e economicamente, não vai ser mais... Em breve, com a tecnologia avançando cada vez mais, o homem vai ficando obsoleto em relação à sua renda. Por isso que fala de renda básica universal. Então vai chegar um determinado momento que o homem vai ter que reaprender a viver, sabe com o quê? Consigo mesmo. O que é Então, muito difícil. né? E essas ambições... Será que a gente comeu a maçã da Eva? Porque essas ambições, elas vão ficar à parte.
Essas distrações. Mas se você olhar, a maçã mudou, a serpente também, você pode chamar ela de tecnologia, você pode Sim. chamar ela de internet, mas a verdade é que a gente voltou lá atrás porque a gente está exatamente precisando evoluir da mesma forma. Só que esse resgate do viver com o simples, isso vai ser muito desafiador para muita gente. Meu filho tem 14 anos e ontem eu conversando com ele, ele falou assim pra mim, mãe, eu quero viver na mata. Eu quero viver escondido, eu não quero ter nada. É isso aí. Olha isso. Mas E aí você Porque tá para acontecendo. e você para e vê que você já tá vendo indícios Exato. de quem já quer sair de todo esse turbilhão. De quem já não quer mais encarar essa disputa. São Paulo tá tendo Quem redução, todo mundo né? já tá sentindo indícios de que não é isso. Que não preenche. Não é isso. É isso aí. Exato. Interessante, né? Mas é um movimento que vai acontecer. Aí vem o lance que eu falei da educação, porque se esse país fosse inteligente, o que eles começariam a enfatizar em rede de ensino e tudo mais seriam essas matérias que antigamente a gente não dava o mínimo valor. Aqui, posso te falar uma coisa? Entendeu? São matérias que não geram PIB. Então o governo não vai... Não gera PIB? Não gera PIB, você Mas não você sabe gera que, assim, consumo, eu falo você como não gera mãe produção. agora, né? Então o governo ele não vai estimular alguma coisa Eu concordo. que não vai gerar crescimento no país. Inclusive, teve uma época atrás, eu tinha uma cliente que ela fazia um trabalho muito legal, que inclusive é de educação. Ela tem uma distribuidora de livros, né? Não se fala assim, perdão, esqueci agora uma editora, perdão. E são livros infantis e hoje ela estava até, inclusive, dando oportunidade de jovens de periferia de falar sobre o Islã, né? De recitar Islã, que é uma poesia. Mas o livro é chamado Poesia na Quebrada. E quando eu comecei a entender melhor, ela começou a me explicar como é que era o cenário, inclusive dentro do governo hoje, né? É muito difícil. É difícil você colocar esse tipo de educação... Porque o que as pessoas que querem movimentar o Brasil, o que eles querem não é uma educação que te fundamenta como pessoa, e sim uma educação que vai trazer PIB, eles vão abrir mais uma fábrica e você aprendeu a lidar com isso. Entendeu? Mas, meninos, será que isso também não vem um pouco de base? Porque, assim, eu falo pelo meu lar. Pelo meu lar, eu adoro ficar na minha sala com os meus 2 filhos e a gente pega um tema ali, e o meu filho mais velho, às vezes assim, só pra ele fala assim, quem vai puxar o tema? Sabe assim, ele pergunta, qual que é o tema do debate hoje? E aí a gente coloca um tema ali, e normalmente de filosofia, de vida, de tudo isso, e a gente passa horas ali conversando. Então, eu não sei se também falta um pouco dessa base, sabe? Porque eu vejo, eu vou na livraria com eles compram os livros ali que realmente ensinam essas coisas. Então, e que às vezes, e eu falo para eles às vezes, depois que vocês lerem, vocês me dão, porque eles veem que eu faço isso. Então, a minha paixão ali de vir para casa cheia de livro e poder aprender com tudo aquilo. Então, eu acho que falta um pouco de comprometimento. A gente volta para a parte da base familiar. Mas é onde? Mas se você olhar o discurso, você vai olhar a cultura destruindo família, você vai olhar a cultura destruindo o feminino, você vai olhar a cultura destruindo o masculino, Sim. você vai olhar a cultura destruindo a educação fundamental do quê? A presença. Você achar que uma criança... A presença. Não é verdade? Presença. Você vai achar que uma criança... Isso é riqueza. Que não tem a presença de um pai ou de uma mãe dentro de um lar, que é criado na creche o dia inteiro. Porque o sistema é isso daí, cara. O Estado, ele é o pai, pô. O Estado é a mãe. É, isso que eu ia falar. Agora, o Estado não tem coração. Ou seja, não é pai nem mãe. É um robô. E essas crianças estão crescendo sem nenhum tipo de referencial. É da base. Imagina! É da base. Mas é que infelizmente tem muita família que realmente não tem base, né? Não tem essa estrutura. É difícil. E olha que talvez eu poderia ser a pessoa, e eu já ouvi isso. Como eu viajava, porque para um homem, o homem quando viaja, ele está sustentando a família. A mãe, quando viaja, está abandonando os filhos. Verdade, gente. Isso é muito comum falar. É verdade. Ninguém sabe. Assim, quantas vezes eu fui em reunião dos meus filhos e a professora virou para mim e falou, ainda bem que eles têm um pai bonzinho. Ninguém sabia que eu deixava a comida da semana inteira, que enquanto eles estavam dormindo, eu estava trabalhando, enquanto eles estavam acordados, eu estava por vídeo com eles, e que eu me virava nos 30 e que eu perdia 10 quilos em uma semana porque eu estava longe dos meus filhos. Claro. E eu precisava sustentá-los. Então, assim, é tudo muito romantizado, porque a mãe abandonou um filho, só que a gente não para olhar que muitas vezes ela pode ter o papel de sustentar uma família. Camila, esse país, família, a renda média é 3 pau. A mulher que não sai para trabalhar já sabe. Em tese, eu de todo o meu coração, eu acho que
racionalmente falando, a mulher ela pode ocupar qualquer lugar. Ela quer trabalhar, vai trabalhar, não tem problema. Mas eu acho que em sã consciência, a mulher tem filho, ela quer cuidar do filho dela, quer estar presente, quer estar perto. Isso é óbvio. Mas nesse país, no nosso contexto, quem consegue? É difícil. Então, hoje, se você perguntar pra mim, Felipe, se você falar assim, Camila, você faria novamente? Não. Eu fiz. Sei o prejuízo disso? Como sei? Como sei? Gostaria que as pessoas não precisassem disso? Gostaria sim. Foi a minha realidade. Foi a minha vida. Certo? Não. Eu não acho que esse é o lugar da mulher. Não acho. Tá vendo como é interessante? Sabe Não que eu acho. tenho um ponto ainda para trazer ainda sobre isso, que eu tenho a... Claro que é uma percepção, não validei em lugar nenhum, mas de que hoje a nossa sociedade ela já é pautada no trabalho do homem e da mulher, a economia tá em torno disso. Isso você vê inclusive na inflação. Quando você vê o valor de um carro, o valor de um imóvel, você vê que já não é uma realidade tão simples de se ter para um único salário. Muitas vezes até de alguém bem sucedido. Vamos falar de alguém que ganha 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Você vê uma parcela de um apartamento, se você não deu uma entrada muito boa, vai para 8, 10. Então você ainda tem uma inflação de custo de vida, de alimentos, etc. Se não existe realmente a mulher do seu lado trabalhando, às vezes você desce muito o seu padrão de vida e isso acaba prejudicando, né? Mas então... é o que a gente é o que eu te falei antes, irmão. Você reduz o teu estilo de vida para que você viva com saúde mental. Exato. Porque tem uma coisa, eu entendo, vamos lá, eu vou repetir. Se o salário médio de uma família é 3 pau, é impossível que essa mulher não saia para trabalhar. Eu tô falando quando você já tem um estilo de vida um pouco melhor, e aí é uma opção. E aí, cada um tem a sua decisão. Eu não cago regra na vida de ninguém. É mulher, homem, eles vão decidir. Mas pensa assim comigo, psicologicamente falando. O homem, ele é o caçador. Isso é evolução. Então o homem já está acostumado a ir caçar e voltar para casa. Ele é o caçador quando sai, mas também é o caçador quando volta, é o protetor. Esse é o papel psicológico do homem. A mulher, ela é a cuidadora. Ela é aquela que faz um milagre dentro do lar. Ela protege, ela cuida, ela vai lá, ela faz o alimento, ela... Era assim. Eu estou falando historicamente, essa construção psicológica. Agora, essa mulher foi ensinada para assim, você também tem que ser caçadora. Não dependa do caçador, vai caçar. Sim. Vai caçar. Aí ela sai para caçar. Então, quando a mulher ela sai de casa para caçar, trabalhar, ela tem que vestir um arquétipo masculino. Exato. É normal, vai lá. Só que quando ela volta, ela tem que se despir e voltar a ser mulher feminino. O que é muito difícil. É difícil isso. Mas é a melhor coisa. E é dupla jornada. Mas você entende que é dupla jornada? Mas eu penso que aí são duas coisas diferentes. E aí é que as pessoas não têm esse discernimento e se perdem. Uma coisa é você precisar trabalhar pelo complemento financeiro. Outra coisa é você precisar se tornar caçadora da casa. Sim. Então, esse é um ponto que realmente torna uma mulher muito viril. Eu posso complementar. E Sim. eu posso complementar o financeiro numa boa. E tá tudo bem. certo a Exato. gente somar as nossas forças e a gente crescer e vencer junto. É que sabe qual é o Agora, problema? cada um no seu papel. Mas é que você tem que saber questão de valor. O que é mais importante na tua vida? Uma coisa aqui. Isso aqui é muito sério. Tem uma frase bíblica que eu amo que diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Sim. O que é mais importante? Inclusive, minha mãe fala isso o tempo inteiro pra mim. Mano, E o que é mais perfeito, importante? porque é o que os homens mais têm Porque ela aberto me mão. vê... ela me vê trabalhando, ela sempre cita isso pra mim. Eu não consigo entender. O que é mais importante? Por exemplo, nada é mais importante na minha vida que meu casamento. Se eu um dia perceber que o meu trabalho está prejudicando o meu casamento, eu vou abrir mão do meu trabalho, mas fico com o meu casamento. Mas infelizmente nem todos. Eu sei. E Mas isso é uma dor tamanho do mundo. Mas sabe por porque, quê? assim, nada. Eu sei. E eu compartilho A mesma coisa da sua opinião. a mesma coisa- Nada é maior que a minha família. Não é verdade? Minha coisa é Nada. filhos, porra. Nada. O que é mais importante que meus 3 filhos? Nada. Você sabe que foi uma das coisas, assim, que pra mim, pessoalmente, foi muito difícil. Porque até a gente entender que um casamento acabou, já é uma dor muito grande. Mas um casamento não é uma família. E eu sempre acreditei que um casamento ele podia acabar, mas uma família jamais era desconstituída. Isso não é uma realidade. Na prática, isso não funciona. Penso, né? Mas é muito triste. Isso é um prejuízo. Isso é uma pobreza. Aí é o que eu tava te falando, sobre viver com menos, mas viver com qualidade. Tempo,
O maior ativo hoje nosso, cara, é tempo. É tempo. presença. Por isso que eu quero que me é substitua toque. mesmo. Claro. Faça robô. Só que as pessoas não entenderam o valor do ser humano. Então, o ser humano está se tornando substituível e descartável dentro dos relacionamentos. Por que as pessoas hoje... Porra, não é comum, cara. Eu falo isso, eu vou bater nessa tecla. Não é comum a pessoa se encontrar num Tinder, que nunca se conheceram na vida, ir pra um motel na mesma noite, cara. Porra, não é normal. A gente não é bicho. Nós somos seres sociais, psicossociais, espirituais. Não é normal, tu troca energia. Aí a mulher vai dizer assim, não, mas eu sou livre. É livre, o homem também é livre, mas você também é livre para se arriscar. É como pular de paraquedas e não saber se ele vai abrir, você não testou. Como assim? A mulher, ela entra num quarto de motel. Mas o que o assunto tem a ver com liberdade? Nada. Exato, mas aí é o que é vendido, Camila. Mas você tá entendendo? Mas olha só. Isso não tem a ver com liberdade, tem a ver com conexão, tem a ver com construção. Só que não é vendido como liberdade? A mulher fazer o que ela comigo? quer? É claro. Isso não é liberdade. Tu já parou pra pensar na imprudência? Será que isso é liberdade ou é prisão? Prisão. Porque ela é escrava, a pessoa é escrava dos próprios instintos, a gente não é bicho. Exatamente, isso é uma prisão, não é uma liberdade. Exatamente. O verdadeiro livre, o homem livre, é aquele que é capaz de dizer não para as suas emoções, para os seus desejos. Aonde que ser livre é precisar provar algo para alguém? Exatamente. Sim. Jamais, gente. Esses dias eu falei, não vou falar exatamente a frase como eu falei aqui, não sei nem se pode, mas eu falei assim, eu quero mais ser uma porcaria mesmo, vamos dizer assim, se eu for feliz. Se eu for feliz sendo uma porcaria, tá ótimo. Sim. Quem quiser julgar, que julgue. O problema é que é exatamente isso. O discurso vendido, ele não fala das consequências das decisões. Você entende? Não fala das consequências. Então é só vendido o discurso. E as consequências? Eu estou dando esse exemplo, eu vou finalizar ele. Uma mulher que vai para um quarto de motel com um homem num primeiro encontro, ela não entende o perigo que ela corre. Vou morrer. Morro de medo. Ele já pensou? O cara pesa 20, 30 quilos a mais que você. Sempre deu esse exemplo. Você nem sabe quem não você vai sabe encontrar. quem é o cara, não sabe se o cara é porco, se o cara é um sujo, não sabe o histórico do cara, o passado do cara. Aí você tá num quarto sozinha com esse cara. Meu irmão, se o cara quiser fazer uma maldade contigo, ele faz. Como é que ninguém fala um troço desse pras mulheres? Mas eu vou te falar aqui da galera, dos caras que estão vindo aí, é capaz da mulherada tá fazendo maldade, né? Também. Porque hoje em dia também. Testosterona baixa. Hoje em dia também. Os caras, Eu acho que o problema tá sendo esse. Os homens não estão dando Eu, muito hein? A maioria é medo. bunda mole. Tá dando uma A maioria é bunda mole. E a mulherada tá atacando, hein? Não, homem hoje em dia... E aí, me joga na parede. Pode falar, pode me chamar. gostei. Podem me chamar de machista, mas homem hoje em dia deixar a mulher pagar a conta. Tem coisa Fazer que, questão cara, da mulher dividir a conta com ele. Eu vou falar pra tu, um bando de Maria mole, frouxo, não dá. Ainda mais se tá conhecendo. Não, irmão, mulher. não é nem sobre quem tem que pagar, é gentileza. É gentileza. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza, sabia? Ah, é? Hoje é o Dia da Gentileza. Camila, homem anda do lado de fora da calçada, não anda na Exatamente. porra. Eu aprendi isso tarde, né? Exatamente. Será que eu tô muito velho? Será que eu tô tão velho assim Não, por ter... você tá Porra. certíssimo e preserve, porque eu acho que o papel da nossa geração é continuar ensinando isso. Agora resta saber se os próximos vão passar pra frente. Que coisa maluca, né? Eu vejo minha meu geração filho... eu não peguei isso. Não, meu filho mais velho tá namorando. E eu olho e falo assim, nossa, eu só quero um desse na minha vida. Tá tudo certo. Ai, que bom, benção. Não, eu Então, fui é aprender isso. muito depois. E minha mãe vai chegar e me cobra. Assim, você não tem esse cuidado, né? Eu assim, eu nunca nem soube disso, cara. Nem sabia disso. É o resgate da humanidade que nós estamos aguardando e precisando. Eu acho que a IA, pra gente ir finalizando, eu acho que a IA, ela vai dar a oportunidade do homem resgatar aquilo que importa, que é a sua humanidade. Sim. Só que para isso eu acho que a necessidade, o ideal, sejam as famílias ou o governo ou as empresas, a trazer esse entendimento, esse ensino, que é o famoso ensino do autoconhecimento, conhecimento humano. Valores, princípios, emoções. Porque, cara, é tão louco isso aqui, Camila. Eu conversava com um médico ontem e ele disse, isso é extraordinário. Ele falou assim, Felipe, o cérebro racional nunca vai vencer o cérebro emocional. Então, e eu faço eventos, e Interessante você isso. sabe, eu ensino
rede social para empreendedores, eu faço palestras em volta disso e eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com Ana, que é uma pessoa que está aqui no nosso set, porque ela faz toda essa parte emocional. E eu não consigo ter uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa famosa, uma pessoa estruturada, se ela não tiver uma estrutura emocional. Eu tenho plena ciência que para eu desenvolver o meu trabalho de rede social, de empreendedorismo, de profissional bem-sucedido, eu preciso do meu braço direito, que é ela ali, deixando o emocional das pessoas estruturadas. A Ana pode confirmar se eu estiver errado. Confirma. O cara é gordo. Tu chega e fala pro cara, você tem que emagrecer. Ele vai dizer tudo certinho. Eu sei, vai fazer bem, treinar é importante, eu vou ter risco de doença, eu vou viver mais, a vida vai melhorar. Mas ele não consegue. Porque o cérebro emocional, ele não tem domínio sobre as suas emoções. Sempre vai vencer o racional. Agora, qual escola de emoção você vê em qualquer colégio? Qual matéria, sabe? Na grade. Como lidar com as emoções. Vamos aprender respiração, meditação, contemplação, yoga, seja o que for. Sim. Cara, tem vários métodos. Presença, pô. A primeiro lugar, estar presente. Aqui. Estar presente. Nem eu tô no aqui, passado, eu tô nem no aqui. futuro, exatamente. Eu tô vivendo aqui o meu momento, eu tô curtindo o meu momento, eu tô desfrutando, eu tô sabendo tudo que tá acontecendo, eu tô sentindo o cheiro, eu tô ouvindo o barulho. Sim. E eu acho que a gente vai entrar nisso. Eu acredito nisso, porque, inclusive, ao Quem não mesmo entrar tempo... vai sair do mundo, né? Mas, ó, sabe uma teoria que eu tenho também? Que o mundo das IAs, ela pode tanto tirar a gente do jogo, quanto colocar muito mais. Dessa hiperprodutividade que tá dando pra gente. Eu vi que você falou agora há pouco, né, Camila? Que se não fosse a IA, você não dava conta de fazer tudo hoje, do que você faz. E aí eu até refleti sobre isso assim, mas será que vai realmente tirar a gente do jogo? Ou o ser humano, pelo medo de se sentir inútil, vai se tornar ainda hiperprodutivo em alguma outra área? Mas tudo vai da ótica. Você vê, você teve essas duas óticas. Eu tenho a ótica que ela vai me dar tempo pra eu poder viver. Você considera hoje, usando a IA, que você tem mais tempo ou se você se tornou hiperprodutivo? Não, eu produzo muito, sem dúvida, mas sem isso eu não conseguiria ter tempo para ter a conversa com os meus filhos no sofá quando eu chegasse no final do dia. Entendi. Agora, essa organização cabe à minha inteligência e estrutura emocional. Entendi. Porque Resta saber os seus limites. O problema é que as pessoas não têm noção mais dos próprios limites, do quanto ela precisa ocupar de cada proporção da sua vida. Não é porque eu trabalho muito que eu vou ser uma ótima mãe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Perfeito. É que hoje, na minha ótica, eu vejo, principalmente falando de escala, de trabalho, de faturamento, etc., eu vejo que às vezes a tecnologia que vem, que é para ser algo que vai te humanizar, vai te dar mais tempo, se torna um potencial de escala, de crescimento. E o que acaba deixando a gente mais frenético. Porque você faz mais mais, uma você fonte. quer mais daquilo. É mais uma fonte. Porque você não está tendo limite para os outros departamentos da sua vida. E a gente não é só trabalho, a gente não é só produção, a gente não é só dinheiro. A gente tem corpo, mente, espírito, a gente tem tudo que a gente precisa compor. Exato. Se eu não quero cuidar de filho, eu não tenha. Exato. Inclusive, eu lembro que teve um discurso, né, que falava, inclusive, sobre a era da Revolução Industrial, onde o homem ia trabalhar menos porque as máquinas iam trabalhar. E hoje a gente é muito mais produtivo, a gente trabalha muito mais. Então, eu acho que essa promessa de que a gente vai parar de trabalhar, eu só estou trazendo um ponto, tá? Não que eu concorde ou que eu discorde. Essa promessa de que a gente vai parar de trabalhar, pode ser que a gente esteja se pautando em algo que a gente está achando que vai ter menos trabalho, mas pode ser que leve mais. Vou te falar, então. Isso era profético. Mas não era por tempo. A revolução que eles imaginaram que aconteceria só está sendo possível agora. Eu dou um exemplo. Projeto Genoma. Você nem acho que era nascido ainda. Talvez era criança. Lembra do Projeto Genoma? Uhum. Qual era a promessa? Todas as doenças vão ser agora. Vamos descobrir, porque leu o genoma humano. Vamos sanar, não vai ninguém mais nascer com problema. As doenças vão aparecer, a gente vai curar na fonte. Isso é profecia. Ainda não tinha tecnologia nem conhecimento. Era só aquilo que poderia potencialmente ser, mas não havia ainda estrutura e base para acontecer. Passaram-se aí, eu acho que já temos 30 anos esse negócio, Projeto Genoma. E agora a gente está conseguindo manipular melhor genética. Agora está começando a se compreender e ter tecnologia, e ainda é incipiente. Ainda é cedo. Até porque também tem os interesses comerciais de muitos que não funcionam. Também. Agora, essa revolução da IA,
ela é espetacular. Por quê? Porque a IA que a gente conhece, ela é um nível raso ainda. A IA prometida para 10 anos, eu conversei com um dos maiores especialistas do mundo em IA, que é a IA, que ele fala que é da inteligência própria, né? Ela mesmo vai solucionar todas as próprias questões, que é uma IA esperada aí para daqui a 10 anos, e que já tem, tá? Ela só não está lançada, mas ela já está testada. Essa IA, quando vier, então, inevitavelmente, grande parte das profissões que conhecemos, sobretudo as de conhecimento, elas caem em obsolescência. E é normal que caia, mas aí eu digo e repito. Então é agora, veja bem, pensa assim, se é daqui a 10, 15 anos, agora é fundamental nós ensinarmos as nossas crianças a resgatar a matéria que mais importa para o homem, que é saber-se de si mesmo e seu papel nesse lugar aqui. Sim. Simples. Se os governos começarem a focar nisso, ou o nosso, ou as famílias pelo menos, então você vai ter daqui a uma geração, daqui a 20 anos, 30 anos, pessoas concretas, e não importa o que ela vai encontrar, ela vai saber viver com o mínimo, e ela vai ser plena. Porque você deu estrutura emocional, espiritual para ela. É esse resgate. E para fazer um merchan já, vou te dar um presente do nosso patrocinador. Ó, esse aqui é da mata, estamos falando de resgate da humanidade, então vamos falar do resgate da natureza. Esse aqui é da mata, é um super alimento com ingredientes amazônicos, totalmente natural. Não tem ingredientes artificiais, nenhum conservante, produto químico. É tudo natural, não tem glúten, não tem lactose, não tem nada. Super alimento para você, nosso presente da nossa patrocinadora Mata. É uma delícia. Obrigada, toma lá, você pode colocar no açaí, pode colocar no leite, pode beber com água, bate com qualquer vitamina. Olha, isso aí vai incrementar, tá? A sua dieta. Camu, tem muita coisa. Olha lá atrás os ingredientes. Olha, tem uma infinidade. É exato. E tudo amazônico. Que e legal. Tudo natural. E natural, né, gente? É isso. Tem coisa melhor? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, sabe? De se higienizar, assim, se purificar. A gente estava falando de energia, de saber que tudo bem, a gente precisa de todos os robôs, sim, mas a gente não pode se tornar um deles, porque senão é aí que tá tudo falido, é aí que tudo termina. É igual aqui, ó. Pra gente finalizando, né? Eu ganhei todo esse cenário que o pessoal tá vendo aqui, que é novo. Incrível, lindo. Cara, é tudo natural. A Andréia, né, nos presenteou aqui o estúdio. É tudo natural, é tudo orgânico, é tudo vida. Aí entra aquilo que eu falei, poderia ser artificial? Não ia me dar muito trabalho. Só colocaria de enfeite e ia estar aqui, mas não ia ter vida. Sim. Mas aonde esse trabalho não é a terapia que você tá precisando? Exato, não, porque o Lucas chegou e falou assim pra mim, pô, quando ele veio aqui, ele falou, Costa, tá lindo, hein? Aí ele, é de verdade? Eu falei, é tudo de verdade. Aí ele comentou assim, pô, mas elas podem ficar aqui? Eu falei, não. A cada 5 dias eu tenho que tirar todas as plantas daqui. Elas vão ficar lá fora, tem que pegar sol, a sombra, né? A lua, tem que ser banhada, tem que conversar com as plantas, é energia. Aí ele, pô, mas vai dar trabalho. Eu falei, pois é, a vida dá trabalho. Mas essa é a beleza da vida. E é esse trabalho que a gente não pode abrir mão. Exatamente. É esse trabalho que tem que ser preservado. Exatamente. Porque o resto do tempo a gente usa os robôs para fazer. Exatamente. Então deixa a gente curtir, conversar com as plantas, nutrir essa energia. Eu creio dessa forma. A verdade é que a gente não está cuidando delas, elas é que estão cuidando da gente nesse momento. É verdade. Eu acho assim também, exatamente isso. Agora, cada um faça a sua escolha. Podia ser de plástico? Podia, mas não ia ter energia, não ia ter cheiro, não ia ter essência de vida aqui. Não ia alimentar a alma. Não ia. Não ia alegrar. E é desse alimento que a gente mais precisa nesse momento. Perfeito. Né? Nada como... A gente gosta muito da tecnologia, o virtual, a gente precisa disso tudo sim, eu sou super favorável, eu ensino isso, eu prego isso para tudo quanto é empreendedor, mas não vamos esquecer do abraço, do olho no olho, desse momento, do cheirinho da planta, de tudo isso que a gente precisa sim, da conversa com os filhos, de cumprir o nosso papel e deixar a nossa marca no mundo. Não, aí a Andréia é tão cabulosa, certo? Uma pessoa tão querida. O bonsai que a galera tá aqui atrás, que a galera vê, olha lá, aquele bonsaizinho ali, uma hora eu vou mostrar ele inteiro, que tem 18 anos.
Então, E ela cuidadosamente colocou as pedras, os cristais ali. E ela fala com as plantas. Andréa Corlatello, não é o paisagem, é o... Eu já postei. ícone. Cara, é uma pessoa querida e amada. Quando ela entregou assim, ela falava com as plantas, Felipe, toma cuidado e tal. Eu falei, André, vai ser como eu tô vendo o cuidado que você tem, é o cuidado que a gente vai ter. Só que isso, meu irmão, é vida. O dia que o homem pega um filho no colo, ele sabe o que é a vida. Até aí, qualquer homem é um menino. Tá? O homem que encontra uma companheira de vida, ele se torna um homem de verdade, que ele deposita a alma dele. E ele se faz uma carne com aquela pessoa. Aí, naquele momento, por quê? Porque você... vou falar uma coisa aqui. Os amores, é muito interessante, né? Os amores. Qual é o amor mais desafiador na vida de um homem? É o amor para com uma mulher. Porque é natural que um filho ame um pai, deveria ser. E é natural que o pai ame um filho, e assim é. E ninguém pediu pra amar ninguém. Sim. O pai tem um filho, aquele amor, ele, pum, estoura no peito. O filho, e é incondicional, porque é filho. O filho nem pediu pra nascer, ele nasce, tá naquela família, ele descobre aquele amor. E ele vai amar mais os pais quando se tornar pai. É assim, é o ciclo da vida agora. O amor de um homem e de uma mulher é sacrificial. Porque é no contraditório, nas dificuldades, na entrega. E isso faz. Agora, veja, tu pode abraçar um robô. Eu conheço... eu vou falar uma coisa aqui pra gente finalizando. Olha que loucura. Eu conversei aqui com a Camila, que é dona do sex shop, exclusiva da rede aqui de São Paulo, bem conhecida aqui não em São sou Paulo. eu, hein, gente? É outra Camila. Outra Camila. Ela é dona da rede do sex shop, a exclusiva. Rapaz, ela falou que tem gente que compra boneca realista, que é hiper realista, que tem a pele esquenta e o caramba. Aluga casa pra boneca. Aluga a casa pra boneca. E é amante do cara, a boneca. Ah, não. Ah, não. Eu não sei qual que é o Vamos grau de descer desse mundo inteligência aí. emocional desse cara, Ah. mas ela falou, Felipe, não acha que isso é incomum. Aí, tu vai pesquisar um pouco. Olha no Japão. As pessoas compram aquele travesseiro com braço. Compra, por quê? Para satisfazer um vazio. Vazio. Mas por quê? Porque estão com medo de amar. Sim. Estão com medo de viver. Estão com medo de serem humanas. Estão terceirizando para as coisas, para o plástico, a vida. E isso não é a vida. A gente precisa resgatar. E Camila, Eu que gosto grande de prazer pele. conversar Eu gosto contigo. muito da tecnologia, mas ainda o calor da pele não substitui Perfeito. nada. O calor, Vamos o olhar, equilibrar as as coisas. pessoas. Exatamente. Né? Vamos usar a tecnologia para o que é de tecnologia, para o Isso. que é de economia, mas vamos ser gente com o que precisa, É com isso. gente. Sim. Belo papo, Camila. Um Muito grande obrigada. prazer te conhecer. Muito obrigada Cara, mesmo. vamos viver essa vida equilibrada. Parabéns pela sua história. Obrigada. Você é um exemplo de mulher, um exemplo mesmo de mãe. Muito obrigada. Parabéns. Tá um grande prazer, uma grande honra falar contigo, Lucas. Obrigada, Muito obrigado aí pra pela mim tua foi uma presença, por honra esse agradeço. apoio. enorme Estar estar aqui aqui também. Muito obrigada. obrigado, de verdade. Muito obrigada mesmo. Deixa um recado pro pessoal. Na sequência eu finalizo o programa aqui. O Lucas, muito obrigado, tá? Valeu. Obrigado por esse background Vivam, aí. né? Vivam. Eu acho que a gente tem aí todas as ferramentas digitais para facilitar o nosso dia. Vamos parar de olhar para elas como inimigas e vamos olhar para elas como assim boas amigas para poderem dar mais tempo para que a gente possa viver o que realmente tem valor. Não substituam, não vendam os seus valores, porque isso é impagável, isso é a maior pobreza do mundo. Perfeito. E você que nos acompanha até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pra Camila, pra mim, se é pra brigar e xingar, xinga o Lucas que veio aqui, é de visita, Tá de nem penetra. importa, pode xingar aí. Agora, um recado pra você. A vida, eu sempre digo isso, é um evento milagroso, curto e espetacular. Se os teus olhos forem bons, tudo é bom, tira proveito. Tira a lição de todas as coisas. Você chegou até aqui. Agora é que importa. Então seja feliz porque você é feliz. Confie em Deus e viva uma vida plena. Um beijo e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Amém. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e
cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.